Provocações. 5 anos no ar. E uma das coisas que mais é perguntado para esse grupo que faz provocações é: quando é que vocês começaram? Quando é que vocês tiveram essa ideia? Aqui estou eu, nesse meu escritório com a minha biblioteca. Eu fiquei pensando. Nós já demos mais ou menos umas 35 formas de como começou o programa Provocações. Mas, na realidade, tem uma coisa clássica de começo. 1984, SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, presidente Clodovaldo Pavan. Iam fazer uma série de entrevistas com grandes cientistas. A ideia era mostrar um cientista brasileiro como um cidadão comum com as suas alegrias, com o seu cansaço, com a sua forma de vida, mas um cidadão comum, não uma coisa toda impregnada de neuroses, impregnada de eu preciso descobrir, etc. O cientista convidado foi então o diretor do Instituto de Astronomia e Geofísica. E o diretor do programa era o Gregório Bacic, que convidou o Antônio Bujanra, que sou eu. Por quê? Porque ele sabe que eu quero andar no incerto, como o pé de Pascal. Eu duvido das coisas, eu quero idolatrar a dúvida. Então ele me convidou para fazer essa entrevista. E essa entrevista, que não resultou para provocações, pelo menos foi a semente. A partir daí nós continuamos discutindo e chegamos à conclusão que poderíamos fazer um programa chamado Provocações. Mas a semente do programa foi isto aqui. Silvio, para um cientista, a vida é uma causa perdida? Felizmente não. Se a vida fosse uma causa perdida, tanto o trabalho do cientista como do diretor de teatro não teriam a menor razão de ser. E como ficaríamos nós? Mas existe uma corrente forte aí dizendo que a vida é uma causa perdida e que a felicidade é uma ideia velha. O que um cientista responderia a isso? Que tipo de esperança tem o cientista? Não, o cientista tem a esperança de que a sociedade, de uma maneira geral, e os políticos em particular, saibam utilizar aquilo que ela produz para o bem da humanidade e não para o seu extermínio. E por que para nós, leigos, sempre parece que o cientista é aquele que faz a bomba? Porque, de fato, sem o cientista, não haveria bomba. Porém, é importante que se diga que numa atividade bélica, todas as camadas da população são chamadas a contribuir, não apenas o cientista. Mas o cientista é aquele que resolve os problemas para nós atirarmos a bomba. Ele é que faz, ele é que cria essa possibilidade, não é? Sim, é o cientista, é o tecnólogo, é o engenheiro, certo? Quem produz os artefatos da guerra, sem os quais a guerra, eu não diria que a guerra se tornaria impossível, porque eu tenho a impressão que quando os homens querem fazer a guerra, eles pegam os paus e as pedras que estão ao seu lado, independente do trabalho do cientista. Quer dizer, apenas o cientista torna essa guerra tecnologicamente mais sofisticada. Me diz uma coisa, Silvio. Para nós, por exemplo, que vivemos num país como o Brasil, que é a América Latina, dá uma sensação estranha ver, por exemplo, no Brasil, um país onde se rouba marmita, de repente tem usinas nucleares. Realmente, é a minha opinião que essas usinas nucleares no Brasil são totalmente desnecessárias, que no caso do Brasil há outros tipos de energia conservativas e não poluentes
à nossa disposição e que nós não precisaríamos chegar lá, mas eu não poderia ter essa atitude se nós estivéssemos num país carente de formas de energia e que realmente precisasse da energia nuclear para poder evitar que uma grande maioria do seu povo continuasse a roubar marmitas. Você não acha que a ciência no Brasil poderia utilizar essa sua sabedoria, esse seu conhecimento do movimento do mundo para que as pessoas não ficassem nessa tragédia brasileira? Bom, eu acho que o trabalho do cientista é determinado pela sociedade e pelo político. Os cientistas brasileiros, de certo, gostariam e muito de contribuir para a solução de todos esses problemas a que você está se referindo. Porém, o que nós vemos é a sociedade tratar mal o cientista, os políticos tratarem mal o cientista. Para exemplificar, a grande massa de cientistas do estado de São Paulo, que milita em tempo integral nas universidades, foi punida com uma desvalorização da ordem de 10% dos seus salários há 2 meses atrás pelo governo do estado. O plano de melhoria, o plano de carreira para os técnicos de pesquisa, que são indivíduos de grau médio fundamental para a pesquisa científica, dormem nas gavetas do governo do estado há mais de 1 ano e meio. Então, eu acho que quem determina o fato do cientista não ter uma maior participação para resolver os problemas da sociedade são os políticos que tratam mal os cientistas e não os convocam para essas tarefas. Me desculpe, Silvio, mas você está me dando uma sensação de que você está tratando o cientista como uma minoria, como, digamos assim, um figurante que chega para mim no teatro e diz: olha, você não me dá o papel, mas eu sou melhor que o Paulo Otran. Não sei, eu acho que essa sua colocação é meio daquela pessoa que diz assim: por favor, me dê uma oportunidade. Você sabe que ninguém dá oportunidade. Você tem que arrumar. Um cientista, para nós, vendo de longe, tem a capacidade de ser mais importante que qualquer atuação de um político profissional, porque não dá para fugir da política, tá certo? Bom, aí eu acho que haveria uma inversão de valores. Quer dizer, o cientista, via de regra, tem feito isso a que você tem se referido. E, aliás, é uma pena de ver no Brasil brilhantes cientistas, porque nós temos alguns cientistas realmente de alto nível, que ao invés de estarem no seu laboratório trabalhando, estão correndo corredores de governos e de ministério, tentando catar migalhas caídas para que seus laboratórios possam subsistir. Esses homens deveriam estar no seu laboratório produzindo, ao invés de passarem todo o seu tempo com assuntos burocráticos, fazendo relatórios e correndo corredores de ministérios e de governos estaduais para conseguir um mínimo apoio para o trabalho que eles estão desenvolvendo. Trabalho esse que muitas vezes traz resultados que, por si só, representam uma fração importante do que o Estado arrecada no fim de um ano, por exemplo. Quer dizer, em realidade, você está dando razão a uma frase do velho Adenauer, quando Willy Brandt tomou o poder, ele disse: cuidado, não há nada que um funcionário público não seja capaz de destruir. 5 anos no ar, 5 anos no ar, quem diria, hein?